O importante é que as notícias sempre tragam maneiras de deixar o humano e você chateados. Isso é o que não Não, mas você fala, tá em confusão, né? Não tem Isso é o jeito. fundamental. Vocês estão acostumados já, fala sério. Ô, Assim Sombra, como você pra lembra vocês, aquela é- porta dos desesperados? Lembra do Sérgio Malandro? Aham. Você tinha 8 portas aí, 7 tinha um monstro e uma tinha lá um prêmio. A chance de eu abrir a porta e ter um monstro é de 97%, velho. É verdade. O vice-presidente, o Armando Mendonça, né, deu uma entrevista aí falando o seguinte, ele apontou falhas no documento apresentado pela auditoria solicitada pelo Osmar, né? Lá pra ver os materiais lá, né? Do almoxarifado e tudo. E... Almoxarifado. Almoxarifado, isso. É. E aí ele apresentou, diz que há falhas que ele quer que faça uma auditoria externa, né? Porque foi feito pelo pessoal da computação lá do Corinthians, não foi? Foi pelo Marcelo Munhoz, que é o diretor de tecnologia. Tecnologia, né? Tecnologia. E aí ele falou que ele quer uma auditoria externa, isenta, né? Que ele fala que se essa auditoria apontar falha dele, presença dele, pegando materiais e mostrar que ele teve participação nisso, que ele renuncia, né? Que ele disse que esses 131 que falam aí que foi ele que pegou esses materiais do Corinthians, na verdade é o seguinte, ele só assinou, mas não foi ele que pegou, porque ele assinou porque ele era o responsável, né? E ele fala também o seguinte, que tudo o descontrole... Ele alega, Motinha, que essa parte desse material aí foi destinado para o Parque São Jorge, inclusive, na declaração dele lá. E o que ele usou de materiais ali seria justamente para relação institucional. Por exemplo, quando ele viajava junto com a delegação, ele levava algumas camisas ou produtos do clube para fazer esse relacionamento que às vezes os clubes dão aí para diretores. Média, né? A alegação dele é essa. Mas E ele complementa diz o seguinte, que o descontrole ocorreu na gestão de Augusto Melo, né? Que Sim. pediu material a mais e Tanto tudo. que a gente já tinha falado aqui, né, na época do Augusto Melo, sobre essa questão dos ingressos, das camisas e tal, porque a denúncia começou lá, realmente. Só que agora ficou oficializado porque o próprio Osmar Stabile pediu essa investigação, pediu que fosse feito esse levantamento, né, que o Marcelo Munhoz fez aí. Mas, de fato, começou isso na gestão do Augusto. Só pra lembrar, os dois rapazes que foram, né, pego vendendo lá, foram mandados embora, né? Parece que teve um E tem prova, cara tem do prova, né? almoxarifado, né, que confessou. Tava vendendo, inclusive, e tal, o rapaz que tava fazendo auditoria comprou dele, né? Comprou dele, tu colocou lá o valor. Mas eu não acho que... Não teve acusação, né, em cima desse... Teve que ele teve? pegou 135 ou 130 e pouco, Nossa. assim, alheio, né, do que Sim. deveria ali no... Por isso que ele tá se defendendo. Ele disse que só assinou, não foi ele que pegou. Entendi. Tá tá em cima dele porque ele era Ele é responsável, no né? caso. Quando você é responsável pela coisa, ele vai ter ter que um nome. responder por isso, né? Vamos Nada lá. mais justo. Olha, o Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians, né, o CORE, pediu o cancelamento da votação de reforma do Estatuto, né, proposta pelo Romeu pra Tuma. variar. Pelo Romeu Tuma, né, mano? Alegando ilegalidades no texto e no processo de tramitação. Mesmo pressionado, o presidente do Conselho Deliberativo, né, manteve a votação marcada para a próxima segunda-feira. Dia 24. Né? E ele fala que tá tendo o Tuma lançou uma nota falando que tá tendo um embate político, que é político, e o CORE não ajudou em nada nesse, né? A gente falou rapidamente sobre isso aqui ontem, né, mano? Sobre esse pedido que tinha saído ontem mesmo. O CORE pediu para que fosse cancelada essa reunião do dia 24, né, segunda-feira, porque, segundo eles precisariam de mais tempo para ver certinho todos os itens ali e que tem muitas coisas erradas no documento que foi entregue e tal. Inclusive, o Isabela, que é um membro trienal do CORE, ele falou sobre isso, ele falou que tem inconsistências ali no documento, enfim. Mas, assim, a gente já esperava que fossem surgir vários empecilhos, né? Várias coisas, assim, para ir tentando jogar lá pra frente a reunião, para ir deixando pra lá. Isso eu já esperava. Agora, não esperava que, por exemplo, o Tuma fosse bater o pé e dizer, não, vai ser o dia 24. Então, vamos ver se de fato vai acontecer aí nessa data. Pode entrar até na justiça. E outra, isso daí é o pré-projeto, né, Lelê? Porque isso daí, vamos lembrar, não é aquele. Não é o projeto que vai ainda não tá na fase associado final, né, gente? É tudo muito inicial Exato. ainda. Então, isso daí, pra variar, Motinha, é aquele negócio, vamos enrolar aqui, sabe? Vamos jogar aí como se fosse um aperitivo pra galera, mas que de fato não significa nada.
Porque o projeto que realmente vai ser votado, primeiro, a gente já sabe qual que vai ser o modelo. Porque o próprio Tuma, através de declarações aí, já mostrou que o Corinthians ele não vai colocar aí 51% à venda, ou seja, vai continuar do jeito que está. Quem quiser que seja trouxa de investir dinheiro, para que eles comandem esse dinheiro. Ou seja, só um imbecil, né? Vai colocar dinheiro num clube no qual você não é majoritário. Ou seja, você pega o teu cheque, você dá na mão desses caras e eles comandam o teu dinheiro. Mas enfim, é esse o estatuto que está sendo proposto aí e que vai ser colocado depois para o associado. Mas por enquanto ainda é um pré-projeto. E agora só com relação ao negócio do... Oi, perdão, Lulê, fala aí, complemento. Não, só para falar que eu tô meio cética, né? Assim, por mais que esteja acontecendo, que a gente vê esse pessoal, o Tuma ali, o Conselho Deliberativo se movimentando, né, para que de fato aconteça uma reforma do estatuto, eu ainda estou cética no sentido de, será que esta reforma realmente vai dar frutos no que o torcedor espera, no que o torcedor Pra quer? dar mudanças. Porque você fazer uma reforma de estatuto e pegar 2 itens e modificar alguma coisinha ou outra ali só pra dizer que modificou, é muito fácil também, né? Então, O que seria o ideal? Então, o que eles esperam de reforma de estatuto principalmente, né? Que o fiel torcedor tenha direito a voto, que é o que a briga maior da torcida é essa. Vai estar nessa proposta né? do É Core? pra tá. É pra tá. Tem vários Aí itens eu até aí. acredito que aí eles possam abrir. Desde que eles possam, só eles escolherem os candidatos. Anota aí. Eles vão dar o voto pro fiel torcedor, para dizer que é democrático agora. Pois é. Só que é o seguinte, eles vão ser obrigados. Por exemplo, você pega a última eleição. Era a Cruz ou a Caldeirinha. Você entendeu? Não tinha jeito. As opções vão As opções, ser eram, as sempre opções foi, eram né? dramáticas. Sempre foi Mas eles assim. vão dizer, mas somos democráticos. Por exemplo, conselheiro 10 anos para ser candidato. Mas eu já essas coisas, duvido, né? viu? Não, mas eu já duvido que eles vão dar esse voto aí pro fiel torcedor, o Sombra. Porque se você pegar, por exemplo, a própria a declaração do Miguel Marques, que é um jurista famoso, teve uma vez que ele teve a pachorra de falar numa entrevista, acho que foi para a Rádio Bandeirantes, que o Corinthians não é da torcida, que o Corinthians é do associado. Ou seja, quando ele fala isso, Sombra, o que ele tá querendo dizer? Que é da patotinha que eles fazem parte. É o Parque clube, São né? Jorge. Eu sei, mano, Exato. mas todos, na verdade, são políticos e não sei se, de repente, lá dentro, eles vão assim, vamos adoçar o bico deles. Só Aí o o bico eles bico. façam isso. O Sim. bico da galinha, É por né? isso que eu É o me bico da mantenho galinha. cética. Vamos Bico ver da tua realmente o que vai ser proposto aí, o que vai ser colocado de fato no papel. Olha, o importante é que as notícias sempre tragam maneiras de deixar o humano e você chateados. Isso é o que não Não, mas isso é falta. fato. Tá em confusão, né? Não tem Isso é o já. fundamental. Eles estão O- acostumados já, fala sério. Ô, Assim Sombra, como você pra lembra vocês, aquela porta dos desesperados? Lembra do Sérgio Malandro? Aham. Você tinha 8 portas aí, 7 tinha um monstro e uma tinha lá um prêmio. A chance de eu abrir a porta e ter um monstro é de 97%, velho. É verdade. Mas agora, o Corinthians tá num rolo danado com esse negócio aí da RCE, né? Foi recusada, né? Foi recusada. Sim. E pode acontecer agora das contas começarem. Tem um prazo ainda aí a ser cumprido. 60 dias de suspensão, eles colocaram pra se organizar. Mas passou essa parada aí, o Corinthians pode começar a ter as contas bloqueadas, hein? É porque Mas na o Corinthians, Sombra. É que Vai o lá, Corinthians queria diga, 5%, né, mano? Não, é que o Corinthians, ô Ofereceu. Lele, dentro desse prazo ainda, ele entrou com recurso, Sombra, para extensão do prazo de 6 meses. Ele já tinha recebido 6 meses, porque ele estava fazendo o pagamento aí da CNRD. A CNRD é o pagamento para clubes, empresários, enfim. E a RCE é para como se fosse vara cível ali, os credores do Corinthians aí, Isso. pessoas físicas, enfim. Nesse ponto, Sombra, o Corinthians ele já tinha pedido uma extensão, aí ele recebeu um prazo inicial ali de 6 meses, para conseguir fazer uma ordem ali, um cronograma de pagamentos ali, e ele não conseguiu cumprir. Então ele solicitou agora mais 6 meses como estratégia para conseguir, teoricamente, adequar as contas e ter mais fluxo de caixa agora no final do ano, com a premiação que vem do Campeonato Brasileiro, quem sabe a premiação da Copa do Brasil, enfim. O Corinthians alega isso para tentar organizar as contas. Não sei se a justiça vai conceder. Eu, sinceramente, acho que isso é uma manobra jurídica. É igual quando você perde o processo, você sabe que o processo já está perdido, e você recorre, que é para justamente ganhar mais tempo.
E, se eu não me impressão engano, o que eu tenho é Corinthians essa. tem oferecido o seguinte: olha, vamos pegar um percentual bem pequenininho De 4% a 6%. pra E- pagar. E Só ajustar. que tem que ser no mínimo 20%, né, mínimo RCE. 20%. E eles só aceitam menos que isso se você comprovar que com o restante que você não colocou na RCE, você esteja pagando outros credores. E o Corinthians não conseguiu comprovar que com esse dinheiro Exato. estava pagando outros credores. E, Por isso que foi aí recusado. é que pode acontecer de em breve não ter mais RCE, né? E o Corinthians acabar tendo as contas bloqueadas. Aí começar a Pelos estourar credores. essas Uma dívidas a vergonha, curto né? prazo, né, também.